A cidade de Santa Monta abriga muitos segredos e está prestes a receber de volta sua filha Sara, que há muito foi embora. Ao mesmo tempo, o forasteiro Juan chega e pretende fincar raízes na cidade. Olá, bem-vindo ao nosso canal Quer uma História? E a história de hoje se chama Caminhos Cruzados. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não se esqueça de deixar a sua curtida. Vamos à nossa história. A cidade de Santa Monta repousava à margem de um riacho sereno, onde as águas murmuravam segredos do passado. O sol da manhã derramava sua luz dourada sobre as ruas arborizadas e as casas antigas de madeira, pintadas com as cores do tempo. Era uma cidade pequena, onde todos se conheciam, onde as histórias eram contadas e guardadas com carinho. Sara Aurelius caminhava pelas ruas familiares, seus passos reverberando nas calçadas de paralelepípedos. Haviam-se passado muitos anos desde que ela deixara sua cidade natal em busca de aventuras na cidade grande. Agora, ao retornar, ela sentiu uma mistura de nostalgia e expectativa no ar. Seus olhos percorriam cada esquina conhecida, recordando os dias de infância passados no parque local, onde brincava com amigos e corria atrás das borboletas. Sara tinha se tornado uma artista talentosa na cidade grande, mas nos últimos tempos, uma sensação de vazio começara a se instalar em seu peito. Era como se suas raízes, enterradas profundamente naquela cidade e em sua história, estivessem chamando-a de volta. Era a cidade onde seu coração pertencia, onde as lembranças de sua infância eram pintadas em tons de alegria e inocência. Sara sentiu uma brisa suave em seu rosto enquanto passava pela antiga cafeteria da esquina, um lugar onde as pessoas se reuniam para compartilhar histórias e sonhos. Ela foi saudada por rostos conhecidos que não via há anos, sorrisos calorosos que lembravam a sensação de pertencimento. À medida que o dia avançava, Sara vagou pelos cantos secretos da cidade, como um detetive de memórias. Cada rua, cada casa, cada árvore era um capítulo em sua própria história. Mas à medida que ela se aprofundava em sua jornada nostálgica, um pensamento persistente a acompanhava. O que estava faltando em sua vida na cidade grande? As oportunidades eram inúmeras na metrópole, mas havia uma simplicidade e autenticidade em Santa Monta que a cidade grande não podia replicar. Ela se perguntou-se, talvez, sua arte pudesse encontrar raízes mais profundas aqui, se as paisagens familiares pudessem ser o catalisador de uma nova criatividade. Enquanto o sol da tarde pintava o céu com tons alaranjados, Sara parou em frente à casa de Maria, uma figura sábia da cidade que costumava contar histórias encantadoras a ela e aos outros jovens. Maria, agora uma senhora idosa, ainda vivia na mesma casa acolhedora. Sara sentiu um desejo irresistível de entrar e conversar com Maria, para ouvir suas histórias mais uma vez. Maria sempre dissera que as histórias eram a cola que unia a cidade, que elas mantinham viva a memória e o espírito da comunidade. Sara bateu suavemente na porta de Maria, e a voz gentil da mulher convidou-a a entrar. Os dias seguintes trouxeram uma sensação de familiaridade e novidade para Sara. Ela visitou lugares que costumava frequentar na infância, como o parque onde brincava e a sorveteria local, onde sabores doces evocavam memórias mais doces ainda. A cidade começava a se tornar novamente um lugar que ela podia chamar de lar. No entanto, havia uma novidade no horizonte, uma notícia que se espalhava como fogo nas conversas sussurradas nas esquinas e cafeterias, a chegada de um estranho. Juan Antônios, assim era seu nome, havia decidido estabelecer uma fábrica na cidade, trazendo consigo a promessa de empregos e prosperidade. Os moradores da cidade estavam divididos em relação a Juan. Alguns o viam como um salvador, que traria crescimento econômico para a cidade e oportunidades para os jovens. Outros, no entanto, estavam desconfiados de suas intenções. Afinal, por que alguém escolheria uma cidade pequena como Santa Monta para construir uma fábrica? Sara também ouviu falar de Juan, e sua curiosidade foi despertada. Ela começou a se perguntar quem ele era e por que havia escolhido sua cidade natal. Ela sentiu um desejo crescente de explorar a área onde a fábrica de Juan estava sendo construída, como se essa investigação pudesse trazer alguma clareza para suas próprias perguntas internas. Na tarde seguinte,
Sara pegou seu caderno de rascunhos e sua caixa de aquarelas e partiu em direção à área de construção da fábrica. A paisagem ao redor estava mudando rapidamente, com máquinas e trabalhadores transformando o terreno anti-sereno em um local de atividade frenética. Sara observou as escavações e os alicerces sendo erguidos. Ela se perguntou sobre o impacto que a fábrica teria na cidade e em seus moradores. Enquanto ela estava ocupada fazendo esboços e capturando a cena em suas aquarelas, um homem se aproximou dela. Era Juan Antônios. Você é uma artista, ele observou, sorrindo gentilmente para Sara enquanto ela trabalhava em sua tela. Sim, sou, respondeu ela, surpresa com sua abordagem. E você é Juan Antônios, certo? Ele assentiu. Isso mesmo. Ouvi dizer que você é uma nativa da cidade e uma talentosa artista. Fiquei intrigado com suas pinturas e quis ver por mim mesmo. Sara notou uma sinceridade nos olhos de Juan que a surpreendeu. Eles começaram a conversar sobre a cidade e sobre arte, uma conversa que rapidamente se aprofundou em seus próprios sonhos e aspirações. Juan compartilhou que, apesar de estar no mundo dos negócios, ele também tinha uma paixão pela arte quando era mais jovem. Ele costumava pintar, mas deixou essa paixão para trás por razões que ele não quis compartilhar e Sara também não insistiu em saber. Essa revelação criou uma conexão instantânea entre eles, uma compreensão mútua de como a arte podia tocar profundamente as almas das pessoas. Enquanto Sara e Juan conversavam, Sara sentiu que estava olhando além da fachada carismática que ele apresentava à cidade. Ela se perguntou se ele poderia ser mais complexo do que as aparências indicavam. E, à medida que a conversa progredia, ela percebeu que sua curiosidade sobre Juan estava apenas começando. Os dias passaram rápido em Santa Monta, com a cidade lentamente se acostumando com a presença de Juan Antônios e sua fábrica. A expectativa do progresso econômico começava a se misturar com a ansiedade em relação ao futuro. No entanto, uma coisa era certa, a cidade estava mudando. Sara continuava a pintar suas paisagens locais e a investigar os segredos da cidade para suas obras. Ela entrevistava moradores idosos e registrava suas histórias, buscando inspiração nas narrativas que conectavam as gerações. A história da cidade era como uma tapeçaria rica, e Sara estava determinada a capturá-la em suas pinturas. À medida que Sara trabalhava em sua pesquisa, ela descobriu pistas sobre segredos enterrados no passado da cidade. Alguns moradores mencionavam eventos misteriosos e histórias não contadas que haviam sido guardados por gerações. Sara se perguntava se esses segredos estavam de alguma forma relacionados à chegada de Juan à cidade. Ela decidiu aprofundar sua investigação e começou a vasculhar os registros públicos e os arquivos antigos da cidade. Ela se deparou com menções a eventos inexplicáveis que ocorreram décadas atrás, quando a cidade ainda era uma comunidade agrícola isolada. Esses eventos estavam envoltos em mistério, e pareciam ter ligações com as terras onde a fábrica de Juan estava sendo construída. Enquanto Sara investigava essas pistas, ela também continuava a passar tempo com Juan. Suas conversas eram sempre cativantes, e ela se sentia atraída por sua personalidade enigmática. No entanto, ela não conseguia ignorar a crescente sensação de que Juan estava escondendo algo. Juan notou a investigação de Sara e perguntou sobre suas descobertas. Ele parecia interessado, mas também cauteloso. Ele admitiu que a história da cidade escondia segredos profundos, alguns dos quais ele próprio havia descoberto ao longo do tempo. Enquanto Sara e Juan conversavam sobre os segredos da cidade, uma sombra se erguia sobre eles. Alguns moradores começaram a expressar preocupações sobre a presença de Juan e sua fábrica. Eles temiam que o progresso viesse à custa das tradições e da história da cidade. A tensão estava aumentando em Santa Monta, com divisões surgindo entre os apoiadores de Juan e os que eram mais resistentes à mudança. Sara se viu no centro dessa crescente intriga, dividida entre sua amizade com Juan, sua investigação dos segredos da cidade e seu desejo de proteger a história que ela tanto valorizava. A cidade de Santa Monta gozava de dias de calmaria,
como aqueles que antecedem grandes tempestades, e a cidade estava viva com a expectativa de inauguração da fábrica para breve. No entanto, um evento extraordinário estava prestes a ocorrer, algo que mudaria para sempre a compreensão da cidade sobre seu próprio passado. Uma tarde, enquanto Sarah pintava no parque, absorvendo a mudança da estação que se aproximava, um ancião da cidade, chamado Henrique, aproximou deles. Ele segurava um envelope amarelo e, com um brilho no olhar, disse: Sarah, você tem sido a guardiã da história desta cidade. Acho que é hora de compartilhar algo que meu avô me confiou há muitos anos e que eu mantive em sigilo todos esses anos por medo de entregar a quem não soubesse o que fazer com aquilo que a mim foi confiado. Ele entregou o envelope a Sarah, que o abriu cuidadosamente. Dentro havia um diário antigo, cheio de páginas amareladas pelo tempo e com uma caligrafia antiga. Era o diário de Lucius Valerius, um dos primeiros habitantes de Santa Monta. Sarah começou a ler as palavras de Lucius em voz alta, revelando um relato detalhado dos eventos que haviam ocorrido quando a cidade ainda era uma pequena comunidade agrícola. O diário descrevia acontecimentos inexplicáveis e estranhos, como avistamentos de luzes misteriosas no céu, sons estranhos da noite e desaparecimentos inexplicáveis de animais. À medida que Sarah lia, Henrique empalidecia, absorvendo cada palavra do diário. Era como se o passado da cidade estivesse ressurgindo diante deles, revelando segredos há muito tempo enterrados e que Henrique custava acreditar que fossem mesmo verdade. Ao terminar a leitura, Sarah olhou para Henrique e viu uma mistura de choque, fascínio e curiosidade no rosto dele. A cidade estava prestes a confrontar uma verdade que havia sido esquecida ou escondida por gerações. Henrique se aproximou de Sarah, segurando seu ombro com gentileza. Sarah, você fez um trabalho incrível e foi agraciada com a revelação dessa história. Agora, é hora de enfrentar o que ela significa para nossa cidade. Sarah concordou com Henrique, sentindo o peso da responsabilidade. Eles decidiram que, em vez de esconder a verdade, compartilhariam a história com os anciãos da cidade e permitiriam que os moradores decidissem como lidar com ela. Sarah, como a guardiã das histórias de Santa Monta, liderou o esforço para explorar mais a fundo os eventos do passado, investigar o que poderia ter causado esses mistérios e garantir que a história da cidade fosse contada de maneira completa e honesta. A cidade de Santa Monta estava envolta em tensão e incerteza, com a sombra dos segredos do passado pairando sobre ela. As divisões na comunidade estavam se tornando mais evidentes a cada dia. Alguns moradores apoiavam fervorosamente a presença de Juan e sua fábrica, enquanto outros resistiam à mudança que ele representava. Sarah Aurelius se encontrava em um dilema. Suas descobertas sobre os segredos enterrados da cidade a levava a descobertas intrigantes, mas também a colidia com a crescente amizade que desenvolvia com Juan Antônios. Ela sabia que a verdade poderia abalar as fundações da cidade, mas também sentia uma responsabilidade em relação à sua história. Uma tarde, Sarah decidiu visitar a casa de Maria, a sábia mulher da cidade que costumava contar histórias encantadoras. Ela sentia que precisava de conselhos e orientação para tomar uma decisão sobre como proceder. Sarah encontrou Maria em sua casa acolhedora, cercada por livros empoeirados e lembranças antigas. Maria ouviu atentamente as preocupações de Sarah e ponderou sobre a situação. Minha querida, disse Maria com sabedoria, a verdade pode ser uma espada de dois gumes. Revelar segredos pode trazer clareza, mas também pode causar feridas profundas. A história é como uma tapeçaria, tecida com fios de memória e experiência. Às vezes, é preciso escolher com cuidado quais fios desenterrar. Sarah absorveu as palavras de Maria, mas seu dilema persistia. Ela não conseguia ignorar sua curiosidade sobre os segredos da cidade, e sua amizade com Juan tornava a situação ainda mais complexa. Naquela noite, Sarah decidiu se encontrar com Juan para discutir suas preocupações e descobertas. Ela o encontrou em um café tranquilo, onde eles costumavam conversar sobre arte e história. Juan ouviu Sarah com atenção enquanto ela compartilhava suas descobertas e sua luta interna.
Ele admitiu que também estava ciente dos segredos da cidade e que, embora sua fábrica pudesse lhe trazer prosperidade, ele tinha suas próprias razões ocultas para escolher Santa Monta. Enquanto eles conversavam, Sarah sentiu que estava diante de um ponto crucial em sua jornada. Ela estava dividida entre seu amor crescente por Juan e o fato de perceber que havia muitas camadas dele que ela não conseguia acessar. E tinha medo do desconhecido. Ela sabia que, independentemente da decisão que tomasse, isso afetaria não apenas sua vida, mas também o destino da cidade e de seus habitantes. A cidade de Santa Monta estava à beira de uma encruzilhada, com o destino pendurado no equilíbrio precário entre o passado e o futuro. As divisões na comunidade eram palpáveis, e a curiosidade sobre os segredos enterrados crescia a cada dia. Sarah Aurelius se encontrava no centro desse turbilhão de emoções e incertezas. Após sua conversa com Juan, Sarah sabia que estava diante de uma escolha que afetaria a cidade e a todos os seus habitantes. Ela precisava decidir se revelaria os segredos enterrados no passado da cidade, arriscando a estabilidade e a unidade da comunidade, ou se protegeria esses segredos em nome da harmonia. Naquela noite, Sarah se reuniu com alguns dos moradores mais antigos da cidade, aqueles que haviam compartilhado histórias com ela. Ela compartilhou suas descobertas e seus dilemas com eles, buscando orientação. Uma equipe de historiadores e pesquisadores, ao examinar mais profundamente os registros da cidade e buscar pistas sobre os mistérios que haviam sido revelados. Conforme a investigação avançava, uma imagem mais clara dos eventos começou a se formar. Descobriu-se que os avistamentos de luzes misteriosas no céu eram, na verdade, fenômenos naturais raros, como a aurora boreal, que eram mal compreendidos na época. Os sons estranhos na noite foram atribuídos a eventos climáticos e geológicos, como tempestades e movimentos de placas tectônicas. Os desaparecimentos de animais foram mais difíceis de explicar, mas as evidências apontavam para predadores selvagens que vagavam pela área. Parecia que muitos dos mistérios do passado tinham explicações científicas ou naturais. Os moradores mais antigos ouviram atentamente, lembrando-se de eventos do passado que haviam permanecido em segredo por tanto tempo e faziam parte da aura de mistério que envolvia a cidade. Eles expressaram preocupações sobre o impacto que a revelação dos segredos poderia ter na cidade, mas também reconheceram a importância da verdade. Enquanto a noite avançava, Sarah sentiu a força da história da cidade e a profundidade das conexões entre seus moradores. Ela percebeu que a história da cidade era uma parte inseparável de quem eles eram, uma tapeçaria rica e complexa que havia moldado suas vidas, como Maria repetia novamente nesse encontro dos anciãos. Na manhã seguinte, Sarah decidiu visitar Juan mais uma vez. Ela compartilhou suas reflexões e a conversa que tivera com os moradores mais antigos da cidade. Ela expressou seu desejo de preservar a história da cidade, mas também de proteger sua unidade. Juan ouviu atentamente e concordou com as preocupações de Sarah. Ele compartilhou mais de sua própria história, revelando detalhes de seu passado que até então haviam sido mantidos em segredo, mas Sarah percebia que ele ainda não se sentia confortável em se abrir inteiramente para ela. Ele admitiu que, embora a cidade fosse importante para ele por razões pessoais, ele também estava disposto a fazer concessões para proteger a comunidade. Juntos, Sarah e Juan decidiram que era possível encontrar um equilíbrio entre a preservação da história da cidade e o avanço para um futuro mais próspero. Eles concordaram em trabalhar juntos para abordar os segredos do passado de maneira sensível, sem prejudicar a cidade ou seus moradores. A notícia da decisão de Sarah e Juan se espalhou pela cidade, trazendo um suspiro coletivo de alívio. A tensão que havia dominado Santa Monta começou a diminuir, e as divisões na comunidade começaram a se curar. Santa Monta continuou a prosperar sob a sombra de seu passado e as oportunidades do futuro. Os segredos que haviam sido descobertos e compartilhados com sensibilidade não enfraqueceram a cidade, mas a fortaleceram. A comunidade estava unida por sua história e pela determinação de construir um destino comum. Sarah e Juan haviam se tornado figuras proeminentes na cidade. Sarah continuava a pintar suas paisagens e a contar as histórias de Santa Monta por meio de sua arte,
e Juan estava ativamente envolvido em projetos de caridade e restauração. Suas vidas continuavam a se entrelaçar, e uma profunda amizade florescia entre eles. Um dia, Sara e Juan decidiram fazer uma viagem juntos até o riacho que corria à margem da cidade. Era um lugar especial para ambos, um local onde as histórias da cidade encontravam a serenidade da natureza. Sentaram-se à beira da água, observando as árvores antigas e ouvindo o suave sussurro das águas. Santa Monta tem um jeito de nos guiar, não é? Disse Juan, olhando para o riacho. É como se a cidade tivesse suas próprias histórias para contar e nos escolhesse para compartilhá-las. Sara assentiu, pensativa. É verdade. A cidade nos trouxe aqui, e parece que estamos destinados a ser parte de sua história. Enquanto eles conversavam, Sara compartilhou uma ideia que havia estado em sua mente por algum tempo. Ela propôs a criação de um festival anual da história da cidade, onde os moradores poderiam compartilhar suas histórias e memórias, celebrando a riqueza da herança de Santa Monta. Juan apoiou entusiasticamente a ideia, comprometendo-se a fornecer recursos e apoio para tornar o festival uma realidade. Eles planejaram juntos os detalhes do evento, que seria uma celebração da cidade, de suas tradições e das conexões humanas que a tornavam especial. À medida que os preparativos para o festival avançavam, Sara e Juan passaram mais tempo juntos, compartilhando não apenas suas histórias, mas também seus sonhos e aspirações. A cidade de Santa Monta tornou-se o fio condutor que unia suas vidas. A cidade de Santa Monta estava viva com a expectativa e a emoção à medida que o Festival da História se aproximava. Moradores de todas as idades se envolveram, compartilhando suas histórias, lembranças e tradições para celebrar a rica herança da cidade. Sara e Juan lideravam os esforços de organização, trabalhando incansavelmente para garantir que o festival fosse um sucesso. A cidade estava enfeitada com bandeirinhas coloridas, barracas de comida e palcos montados para apresentações e exposições. No dia do festival, Santa Monta estava vibrante com a agitação e a alegria da comunidade reunida. As ruas estavam repletas de moradores locais e visitantes curiosos, ansiosos para aprender sobre a história da cidade. Sara exibiu suas pinturas em um estande dedicado, cada obra contando uma história diferente sobre a cidade e seus moradores. Juan estava ocupado compartilhando suas próprias histórias e lembranças em um palco central. Havia barracas de comida vendendo pratos tradicionais locais, músicos tocando músicas da região e até mesmo uma reconstituição histórica que transportou os visitantes de volta no tempo. O espírito de celebração estava em todos os lugares, e a cidade estava viva com risos e conversas animadas. À medida que o dia avançava, Sara e Juan se encontraram em um banco do parque, observando a agitação ao seu redor. Sara sorriu para Juan e disse: "Este é o resultado de nossos esforços, Juan. Estamos criando uma nova história para Santa Monta." Juan concordou, olhando para a cidade que ele havia escolhido para ser seu novo lar. "Você tinha razão, Sara. Esta cidade tem uma maneira de nos guiar, de nos unir." A amizade entre Sara e Juan também havia crescido e se transformado em algo mais profundo. Eles compartilharam suas esperanças, sonhos e medos, apoiando-se mutuamente ao longo do caminho. E aquele momento de sucesso do festival foi uma epifania. A concretização de um sonho sonhado e construído junto mostrou aos dois corações solitários que a vida não precisava ser assim. Sara se aquietou e entendeu o chamado da sua cidade assim como Juan pôde, finalmente, encontrar um coração para descansar o seu e, finalmente, ser capaz de dividir com alguém a sua história. O amor de Juan e Sara cresceu ao longo dos anos, casaram-se na cidade que haviam ajudado a transformar. Sua história de amor era um reflexo do espírito de Santa Monta, onde a compreensão, a amizade e a superação de desafios eram valores fundamentais.